Ei, gente, bom dia. Espero que vocês estejam aí me ouvindo bem. Bom dia, Jonas, Ian, Fernando, Isadora aí, pessoal que dá bom dia. Eduardo, fica ligado aí, Eduardo, que hoje tá difícil. Hoje eu acordei espirrando, tô com medo. Vocês estão assim também, gente? Aí a gente começa a ficar paranoico, né? Nossa, que medo, gente. Nossa senhora, hoje eu acordei meio ruim. Bom dia, Moisés. Nós estamos dando conta de dar que bom. Temos 31 pessoas. O pessoal aqui na turma tem tido uma boa adesão. 32. Vamos lá, gente, para a gente fechar essa semana, que amanhã é feriado. Tá ouvindo bem? Pois é, Mônica. Isso pode não ser nada, né? Normal. Acordei com tanta dor de cabeça. Desde ontem tô notando que eu não tô muito boa, não. Mas, enfim. Hoje ainda fiquei na dúvida. Falei assim, gente, eu fiquei pensando essas noites, eu tô tão... Não sei se vocês estão assim, né? Mas outro dia, naquela reportagem do Fantástico, apareceu dizendo que o pessoal tá todo mundo começando a ter problema de insônia. Eu comecei com isso agora. De noite eu começo a pensar em tudo da minha vida. Até isso, gente, não sei se amanhã eu falo de concurso de pessoas, não sei se amanhã eu faço mais questões. Eu até mandei para a Hanna, mas eu mandei agora, cedinho, umas questões que eu selecionei, questões mesmo que eu apliquei em provas, né? As minhas questões que ontem eu falei com vocês estavam super mal elaboradas, né? Não, e eu que não tava, eu que me enrolei, né? Eu que fui vítima da minha própria questão. Mas enfim, vamos lá. Eu vou fechar com vocês hoje essa parte de resolução de mais algumas questões. Vocês vão verificar que realmente dentro de um certo grau a gente observa claramente que as questões se repetem muito. Então, depois que a gente pega mais ou menos o padrão, é difícil que a gente tendo estudado naturalmente, né? É difícil que a gente... Eu não vou falar que é difícil, fica mais fácil o desenvolvimento, a resolução das questões. Então, eu selecionei hoje 7, que foram questões minhas mesmo, de prova. Tem acho que uma que é de prova de concurso, mas para a gente poder rever, foquei até mais a parte de culpabilidade, já que a gente tinha feito mais questões de concurso de pessoas. E na próxima semana eu vou falar de concurso de pessoas quer dizer, na próxima semana até vou levar mais que uma semana para a gente esgotar realmente o tema. E embora tudo esteja ainda, né, muito nebuloso, gente, ontem a gente teve uma orientação, isso não significa nada, mas ontem nós tivemos uma orientação no sentido de fechar o conteúdo com vocês até o dia 20. Então, eu acho que eles estão tentando fazer uma readaptação do calendário, né? Mas eu acho que depois do dia 20 aí a gente vai ter alguma posição sobre como é que vão ficar, como é que vai ficar a questão das avaliações, tá? Porque em termos de carga horária, a gente já vai ter fechado. Na verdade, a gente até fechou, né? Porque como a gente não fez prova de tempo de aula mesmo, tanto que eu tô, né, não é exatamente enrolando, mas se eu não tivesse dado exercício, a gente já teria fechado o conteúdo. Né? Acabamos aí sendo beneficiados porque tivemos essa oportunidade. Agora, não sabemos como é que isso vai ser feito, porque todo mundo começa a me perguntar, e aí, vai ser presencial, vai ser online? Né? Vocês sabem que, inclusive, dadas as circunstâncias, a gente não tem como dar essa informação, mas
Vamos aguardar, então, porque, a princípio, ontem todos nós, professores, recebemos essa orientação para fechar conteúdo até o dia 20. No nosso caso, vou fechar tranquilamente todo o conteúdo programático e, eventualmente, como nós havíamos combinado, tendo um tema aí, tendo uma disponibilidade, que eu acho que vai acabar acontecendo, pelo menos em relação a 1 ou 2 aulas, a gente dá uma pincelada sobre temas gerais importantes de teoria do crime, tá? Que foi a matéria que vocês estudaram no semestre passado. Então, deixa eu ver, eu acho que não sei se a... Deixa eu ver aqui no meu coisa, eu não sei se a Hanna tá aqui. É porque eu mandei, eu vi que ela nem visualizou. Bom, mas depois ela vai passar isso para vocês, são questões particularmente simples, questões que foram cobradas, mas mais um pouquinho de conhecimento aí para nós agregarmos, né? Então, essas aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Assim que ela... gente, é muito conteúdo. Mas pensa quando você vai fazer prova de concurso, prova de OAB, que é a matéria toda da faculdade inteira. Então, não é tanto conteúdo. Nessa disciplina aqui, gente, eu não acho que é tanto conteúdo assim, não. Né? Vocês fizeram, nós tivemos aquelas atividades que vocês fizeram. Então, provavelmente isso daí vai entrar para compor o valor da nota. Então, pelo menos no meu caso, que não passo trabalho, de algum modo vocês vão ser beneficiados. Mas aí a gente vai receber as orientações, vocês fiquem tranquilos que, dadas todas as peculiaridades da circunstância que a gente está vivendo, a ideia aí é aferir que vocês tenham realmente obtido, né, o mínimo do conhecimento necessário para que nós possamos dar sequência e, se Deus quiser, no próximo semestre estarmos juntos. Vamos estar, né, gente? Vai passar isso tudo, é só todo mundo obedecer às regras devidamente. Agora amanhã é dia de feriado, o pessoal não pode começar a querer inventar de fazer resenha. Todo mundo quieto, para isso acabar o mais rápido possível, tá? Tomara que não seja online. Nossa, Catiele, não vai ser online. Não vai ser, tá? Não vai ser. Vamos pensar positivo, essa questão é muito importante. Isso daí tudo está dependendo muito do nosso comportamento, tá? Do nosso comportamento. Todo mundo pensar nisso, porque a situação é séria. Ontem eu até falei com vocês, falei assim, gente, eu vou à médica, sair daqui correndo, né, para ir. Eu fui na alergista, eu sempre tenho que estar acompanhando, porque eu tenho um problema de alergia meio grave, sabe? Então, quando eu cheguei lá, gente, eu assustei, porque até então, não sei se alguém aí tá fazendo acompanhamento médico regular e tal. Ontem eu tô com essa consulta marcada e no auge da crise não estava sendo possível, né? Então, ontem eu fui, e é dica. Aí eu cheguei no consultório, primeiro que eu cheguei no consultório, eu tava de relógio, tava com anel. A própria atendente já falou comigo, Natália, tira isso, tira isso, tira isso. Eu falei, meu Deus, não sei o que eu tô fazendo de errado, né? Tava lá de máscara. Senão, a doutora, o corona, ele sobrevive no metal por até 9 dias. Então, a recomendação médica é que a gente não use nada de metal, tá? Que a gente não use relógio, que a gente não use anel, nada disso. Porque no metal, qualquer tipo de metal, ele sobrevive por até 9 dias. Então, às vezes, você tá ali de máscara, achando que tá protegido, mas, de repente, o vírus... E quando eu entrei realmente para consulta, a médica estava toda embrulhada, sabe aquela coisa que a gente vê mesmo nos hospitais, né? Aqueles aventais de luva, e lógico, nem teve nenhum contato direto comigo, foi meio assustador, porque foi aquele momento de chegar e realmente, não sei, parece que concretizar, materializar aquela situação que às vezes parece que está na televisão. Então, ontem eu fiquei reflexiva em relação a isso, porque a gente já está vendo acontecer tanta
coisa, né? Estão acontecendo tantas coisas horríveis, a situação que Manaus está vivendo, que agora outros estados do norte, Pará, não sei se aqui o pessoal tem gente do Pará, sempre a gente tem muitos alunos do Pará. A situação tá e realmente todo mundo está querendo tanto, não bastassem todas essas tristezas que nós estamos participando, né? Ainda que de uma forma indireta, porque somos privilegiados diante disso tudo. Então, eu acho que o mínimo que a gente precisa fazer agora é realmente obedecer essas regras, obedecer às regras, porque aí chega final de semana, essa história que eu já tinha dito para vocês, a gente está tendo um baixo índice de adesão ao distanciamento, as pessoas estão avacalhando cada dia mais. A gente não pode fazer isso, gente, essa situação é muito séria. Eu aproveitei, conversei muito com a minha médica, o negócio é tão perigoso, a gente já está vendo um quadro estabelecido tão horrível, o negócio é tão perigoso. Para a criança, que eu estava conversando ontem, porque aqui em casa está muito difícil. Imagina uma criança de 7 anos tendo aula online, gente, alfabetizando. E a médica falou comigo que não volta esse semestre de jeito nenhum para criança, né? Exatamente porque com a criança é diferente. A criança vai para a escola, a criança vai pegar a máscara do coleguinha, a gente não consegue ter esse controle, a professora também não vai conseguir. Então tá essa perspectiva na escola, né? Na escola, a aula vai voltar dia tal. Para as crianças, as aulas não voltam esse semestre, não. No nosso caso, aí eu estou fazendo conjecturas, eu acho difícil voltar à aula. Acho muito difícil voltar. A aula a gente não vai, a gente vai fechar o conteúdo antes. Agora, não sei como é que vai ser a questão da prova, né? Provavelmente, só o que eu particularmente gostaria muito que acontecesse é que a prova fosse elaborada pelo próprio professor. Ainda que a gente fizesse prova online, não sei, tá, gente? Estou fazendo uma especulação, isso aqui sou eu que estou falando. Seria bom que fosse feito pelo próprio professor, que a gente está acompanhando, e aí eu seria realmente justa de estar cobrando de vocês. Agora, a gente não sabe quais serão as determinações, porque isso é uma questão que está muito além, né? Ninguém melhor do que a própria instituição para saber o que deve ser feito, tá? Então, a tarefa, o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance nesse momento? Cumprir as regras do isolamento não, do distanciamento, tomar os cuidados necessários, lavar as mãos e todas essas coisas. E agora, então, esse final de semana, que é um final de semana que vem o feriado, às vezes o pessoal relaxa, e aí depois esse pico que acaba aparecendo daqui a 2 semanas faça com que as coisas piorem, né? Então, vamos mudar de comportamento, porque todo mundo quer voltar, né? Enfim, galerinha do YouTube, como diz a minha filha, galerinha do YouTube, galerinha do Zoom, olha lá, vamos dar uma olhada, questãozinha fácil, eu só fiz uma adaptação, isso também é questão de prova, vejam que depende muito, né, às vezes do nível, nós vimos questões bem mais complexas, algumas bem mais diretas, essa daqui é um clássico, né, olha lá, o Birajara, ele estava de férias em um cruzeiro marítimo, quando o navio em que ele viajava começou a afundar, aí isso já nos faz lembrar imediatamente do Titanic, né, que foi dado como um exemplo clássico de estado de necessidade, mas vamos verificar. Para salvar a própria vida, o Ubirajara empurrou o seu amigo Lauro de um bote, já que neste restava apenas um lugar. Nessa situação, e aí vejam lá, o Ubirajara não cometeu crime, pois agiu em legítima defesa. Errado. Não cometeu crime, pois agiu em estado de necessidade. Parece que essa é a correta. Vamos olhar as demais. Letra C, não cometeu crime, pois agiu no exercício regular do seu direito à vida. Não é. Praticou homicídio, consumado ou tentado, dependendo da ocorrência ou não da morte de Lauro. Isso aí foi para enrolar vocês, né? Não tem que se entrar nesse mérito, porque realmente ele está abrigado por uma excludente da ilicitude, com base nesses dados narrados.
A letra E, não cometeu crime, pois a situação narrada revela a ocorrência de fato típico, ilícito, mas não culpável. Então, nessa daqui, uma questão bem simples, bem direta, a resposta correta, letra B. Cuidado, gente, porque eu já vi em outras questões, e o que acontece? A gente vincula muito, e eu acho sim, eu sou partidária disso, eu acho que exemplo, né? Tem até aquela coisa de falar exemplo, não é a melhor forma de aprender, exemplo é a única forma de aprender de verdade. Então, quando a gente estuda isso, eu lembro que quando eu estudava, né, no começo, lógico que é difícil, depois a gente vai pegando o jeito, até por depois de falar tanto, né, sobre isso, a gente acaba virando entendedor, porque repete, estuda e não tem jeito. Agora, cuidado, porque uma vez eu me deparei com uma questão desse tipo, que falava de navio. Aí o que acontece? Navio, o que a gente automaticamente pensa? Ah, navio, excludente da ilicitude, opa, estado de necessidade. Sempre sejam muito cautelosos para realmente efetuarem a leitura da questão. Porque tinha uma questão que aparecia, que narrava o seguinte, e aí acabava gerando uma certa dúvida na gente. Às vezes você já vai lá direto para marcar estado de necessidade, excludente da ilicitude. Olha, cuidado, porque às vezes eles inserem outros dados, tá? E a adoção da teoria do conceito analítico de crime, mais uma vez frisando isso. A gente sabe que para o entendimento, que é o entendimento francamente prevalente, crime é fato típico, ilícito e culpável. E essa categorização, esse conceito analítico de crime, ele nos exige também que a análise desses elementos ela se dê de uma forma progressiva. Não faz sentido eu falar de culpabilidade, por exemplo, se eu não analisei a existência de fato típico. Eu vou analisar primeiro o fato típico, depois o fato ilícito e depois vou entrar na seara da culpabilidade, tá? Às vezes eles começam a contar, por exemplo, um exemplo de um inimputável, o sujeito que estava aí no navio, vamos substituir aqui nessa questão. Suponhamos que o Ubirajara ele fosse menor. Se o Ubirajara fosse menor, se o Ubirajara tivesse 17 anos, e aí eles apresentam questões, alternativas diversas, para que a gente, às vezes, seja induzido ao erro. Aí vai falar o seguinte, olha, o Ubirajara, na verdade, ele não vai responder por crime, porque embora ele tenha praticado fato típico ilícito, ele é inimputável. Cuidado com isso, tá? Cuidado, por quê? Porque só faz sentido se entrar no âmbito da culpabilidade se eu já tiver fato típico ilícito, que é o injusto penal, tá? Então, é muito comum que a gente vincule já automaticamente, eu penso, opa, peraí, o oficial de justiça que entrou na casa do sujeito cumprindo o mandado, isso é exemplo de estrito cumprimento do dever legal. Ah, o policial que estava na troca de tiros, isso é exemplo de legítima defesa. É importante, sim, que a gente tenha esses exemplos para nos dar para que eles nos deem o norte, mas leiam todo o enunciado da questão. Porque, às vezes, nas próprias alternativas apresentadas como corretas, às vezes vai ter alguma questão que vai estar até falando que é estado de necessidade. Mas eu já vi questões que vão misturar ao mesmo tempo. Olha, é estado de necessidade e, além disso, o sujeito é inimputável. Então, cuidado, porque a gente precisa a todo tempo, por isso que teoria do crime é tão importante, porque a gente precisa a todo tempo se ligar no conceito analítico, tá? Que é o nosso guia. Por isso que até elementos outros que vão servir, por exemplo, para afastar a tipicidade, como é o caso de princípio da insignificância. Se eu estou diante de uma situação, e até depois, quando vocês estudarem processo, vocês vão entender melhor o porquê dessa importância, mas vejam,
Se eu tenho, por exemplo, o princípio da insignificância, lógico que o princípio da insignificância tem todos aqueles requisitos que o circundam, que são requisitos que acabaram sendo delimitados pelo próprio STF. Mas se eu tenho o princípio da insignificância, e o princípio da insignificância serve para afastar a tipicidade, não faz sentido eu entrar em discussão de ilicitude, tá? Então, esse conceito, ele nos leva a analisar, ou necessariamente nós temos que analisar primeiro tipicidade, primeiro o fato típico com os seus elementos integrantes, depois ilicitude, depois culpabilidade. E a gente precisa conhecer muito bem as situações que se prestam a afastar cada um desses elementos do conceito analítico de crime. A gente verifica que, não agora, né? Isso vocês ainda estão bem no começo, mas às vezes a gente pensa o seguinte: o sujeito, pouco importa, ele vai ser absolvido, porque ele não cometeu crime. Esse pouco importa, ele muitas vezes é equivocado. Sabe por quê? Porque o fundamento da absolvição no processo penal, ele importa sim, tá? O sujeito, mas o sujeito não vai ser preso. Às vezes a gente é meio reducionista, às vezes a gente simplifica. O fundamento da absolvição, ele tem repercussões, por exemplo, no cível, na esfera cível. Porque quando o sujeito pratica um crime, eu estou falando isso aqui, é uma informação complementar. Quando o sujeito supostamente pratica um crime, suponhamos que ele tenha sim praticado, né? Porque eu estou imaginando a hipótese da condenação. O sujeito praticou um crime e foi condenado. Quando ele é condenado na esfera criminal, essa sentença penal condenatória, ela gera automaticamente o dever de indenizar. Dever de indenizar, tá? Então, inclusive, o juiz criminal, hoje, no Código de Processo Penal, a gente tem essa disposição expressa, o sujeito foi condenado. Na sentença condenatória, nós já temos a fixação de um valor mínimo indenizatório que ele tem que pagar à vítima. Então, dependendo do fundamento da absolvição, esse dever de indenizar depois, caso o sujeito ingresse com uma ação no cível, ele pode acontecer ou não. Então, o fundamento da absolvição é importante. Quando se absolve, por exemplo, por insuficiência de provas. Olha, a prova que eu preciso para condenar no crime é uma prova muito mais robusta do que a prova que eu preciso para, por exemplo, condenar o sujeito ao pagamento de uma indenização no cível. Então, às vezes, no crime, você não teve elemento probatório para condenar o sujeito, mas pode ser que na esfera cível você consiga obter uma indenização. Então, fundamento da absolvição é muito importante, certo? Bom, então, feitas essas considerações, dando uma complicada, né, para a gente poder aproveitar e obter novas informações, vejam aí que nós passamos, então, a questão número 2, na parte de culpabilidade. Desculpa, eu saí pulando aqui, ó. Questão número 2 vai voltar naquele ponto para a gente identificar. O que vocês acham mais fácil, gente? Uma perguntinha um tanto quanto pessoal, né? Vocês acham mais fácil a questão que pede para vocês marcarem a correta ou a questão que pede para vocês marcarem a incorreta? Não sei se vocês vão pensar como eu. O que vocês acham? Que é mais fácil quando aparece uma questão assim, identifique a correta ou identifique a incorreta. Eu já sei que todo mundo vai falar que as piores, pessoal, meus alunos sempre odeiam aquelas que têm que fazer análise de vários requisitos para fazer a combinação. Vocês acham que é mais fácil achar a correta? Vocês acham? Gente, não sei, então, é porque se bobear, tem até alguma questão de neurociência para explicar. Eu acho, pois é, a Hannah e eu acho mais fácil achar incorreta. Eu sempre acho mais fácil achar incorreta. Lógico, depende. Sim, Letícia, depende, né, do nível das questões. Mas, em regra, eu acho bem mais fácil achar incorreta. Agora, isso aí que é geral, e aí vamos ver se vocês, o pessoal geralmente odeia aquelas questões que a gente coloca as assertivas e pede para vocês fazerem a combinação. São as que vocês acham pior também?
nas de múltipla escolha, avalie as assertivas que se seguem e marque a proposição correta. Aí lá embaixo aparece, são corretas. 1, 2, 3, 4, 5. Essas são as mais difíceis, né? São as piores, né? Toda vez é engraçado, né? Com o tempo a gente vai vendo que acaba tendo um certo padrão. Bom, mas aí são as artimanhas que a gente tem que ir desenvolvendo, né, para resolver questão. E uma coisa que eu sempre falo para vocês é cuidado quando vocês vão fazer questão de múltipla escolha. Primeiro, muito importante leitura de enunciado, porque às vezes o pessoal vai meio afoito. Lógico que quando a questão é mais extensa, essas mais diretas usualmente são mais fáceis. Agora, sempre cuidado, aí eu tô falando sempre, né? Cuidado com essas expressões de caráter generalizante, né? Porque a gente, estudando direito, vocês estão no começo do curso, mas eu acho que isso fica bem claro. É muito difícil eu poder fazer uma afirmativa categórica. Sempre, nunca, sem exceção, todas as vezes. Quando nós nos deparamos com essas expressões, é hora de ligarmos aí o nosso alerta, porque a afirmativa de múltipla escolha que vem num sentido muito generalizante, na maior parte das vezes está errada, tá? Sempre, sem exceção, nunca, em qualquer hipótese. Essas aí a gente sempre tem que ligar o nosso alerta, porque sabemos que se eu falar que para toda regra existe uma exceção, eu vou estar errado. Mas para as regras, quase sempre temos uma exceção, né? Ou mais de uma exceção. Então, veja, vamos identificar a incorreta. Em relação aos inimputáveis, em razão da idade, o Código Penal adotou o critério biológico ou cronológico. É isso, né? É exatamente isso. Então, em relação aos inimputáveis em razão da idade, o Código adotou o critério biológico ou cronológico. Letra B. No caso de inimputabilidade decorrente de doença mental, o critério consagrado pelo CP é o biopsicológico, segundo o qual, além da doença, deve-se apurar a ausência da capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Bem claro, sim. Isso aqui é importante porque a gente vai rememorando aquilo que a gente estudou e é exatamente isso. Quando eu falo de inimputabilidade, nós temos em relação aos inimputáveis em razão da idade a adoção de um critério biológico ou cronológico e em relação aos inimputáveis a adoção do critério chamado de biopsicológico. Eu preciso analisar, portanto, no critério biopsicológico não apenas a existência da doença, mas a existência da doença combinada com, no caso concreto, quer dizer, ao tempo do fato, o sujeito não possuir a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, a letra B também está correta. Aos semi-imputáveis, em razão da adoção pelo CP do critério vicariante, admite-se a aplicação simultânea de pena e de medida de segurança. Tá certo isso daqui, gente? Não tá certo. É uma verdade até a primeira parte dessa afirmativa, porque o que eu disse a vocês, o Código Penal, em relação à doença mental, ele adotou o chamado sistema vicariante, inclusive rompendo com um modelo anterior, que era o modelo que a gente chamava de duplo binário. O modelo anterior, o duplo binário, ele admitia a aplicação concomitante de pena e medida de segurança. Hoje, isso não mais acontece. O sujeito ou terá aplicação de pena ou de medida de segurança. Depois adiante, a gente estuda mais a fundo, é até uma matéria que esse semestre eu também estou dando, que a gente fala especificamente das medidas de segurança, mas vejam, o critério hoje adotado, o sistema hoje adotado pelo nosso código,
é o vicariante. Só que o vicariante, pelo sistema vicariante, não se admite a aplicação simultânea de pena e de medida de segurança. Ou é pena ou é medida de segurança. Então, essa letra C está incorreta. Letra D nos diz: comprovada a inimputabilidade em razão de doença mental, o resultado do julgamento será o da absolvição imprópria, hipótese em que o agente deverá cumprir medida de segurança. Tá certa. Eu falei isso com vocês. Falei, né, gente? Porque como eu tô dando essa matéria de medida de segurança, horas que eu não sei se eu falei isso para vocês, eu falei para outra turma. Mas eu acho que sim. O que acontece? Em relação ao inimputável, em razão de doença mental, a sentença é uma sentença absolutória. Só que como é uma sentença que absolve, mas impõe medida de segurança, a gente chama essa sentença de sentença absolutória imprópria, né? Ela tem esse nome de imprópria porque, na verdade, a ideia é que quando o sujeito é absolvido, ele está pleno, né? Ele está pleno, foi absolvido. Só que para o inimputável em razão de doença mental, ele vai ser absolvido, mas nós teremos a imposição da medida de segurança, tá? Então, essa sentença que absolve o inimputável em razão de doença mental e, ao mesmo tempo, impõe a medida de segurança, ela tem essa nomenclatura, sentença absolutória imprópria. E, enfim, nós temos uma letra E que nos diz, por força da teoria da atividade, o momento para aferição da incapacidade do agente é o da conduta e não o do resultado. Sim, que inclusive é a regra, né, que nós temos aqui vigente no próprio Código Penal, né? Nós vamos aferir essa incapacidade exatamente no momento da conduta, certo? Que é o que vale, inclusive, também para o inimputável em razão da idade. Então, na questão número 2, tranquila, clara, afirmativa incorreta, a letra C. Questão número 3. Aqui a gente já verifica, vamos marcar a correta, mais uma questão que vai abranger alguns pontos que nós estudamos. Emancipação civil aos 16 anos de idade. Vimos que vocês sabem disso muito bem, vocês estão estudando direito civil. Aos 16 anos é possível a emancipação na esfera civil, e essa emancipação na esfera civil, ela acarreta a imputabilidade penal do adolescente, razão pela qual ele não mais se sujeita às regras do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá errado, né? Nós vimos que a emancipação na esfera civil, ela não repercute no âmbito criminal. Exatamente por quê? Porque qual que é a razão disso? O Código Penal, em relação à imputabilidade decorrente da idade, ela adota o critério biológico ou cronológico. É só idade, tá? É só idade. É menor de 18 anos? Não interessa se foi emancipado civilmente. A esfera penal e a esfera civil, elas vão guardar essa independência. Na letra B, nós temos aí uma lembrança em relação à embriaguez, a embriaguez não acidental, então a não acidental, que é aquela que nós chamamos de voluntária ou culposa. O Código Penal adotou a teoria da actio libera in causae, devendo ser considerado o momento da prática delituosa e não o da ingestão da substância para ferir a culpabilidade do agente. Vejam, essa afirmativa, até a primeira parte, ela está correta. Em relação a essa embriaguez não acidental, de fato, o Código adotou a teoria da actio libera in causa. A ação é livre na causa. E qual é a consequência da adoção dessa teoria? A consequência é exatamente o seguinte. Vejam comigo. Eu vou aferir, eu vou considerar a culpabilidade do sujeito no momento em que ele ingeriu a substância, né? Já que ele ingeriu a substância de maneira voluntária, eu não vou avaliar o momento da
prática delituosa, porque senão eu vou afastar a responsabilidade dele. Quando, por exemplo, ele tiver uma embriaguez completa, lembra que a gente falou tanto que aquela máxima, muitas vezes aí, né, da sabedoria popular de que se eu não lembro, não aconteceu, ela não vai valer aqui para o direito penal? Porque a partir do momento em que o sujeito ingeriu a substância entorpecente e o fez de maneira livre, não adianta que lá na frente ele diga: nossa, mas eu estava tão louco que eu não lembro na hora que eu efetuei o disparo e matei o cara. Desculpa, foi mal. Não. Então, a letra B, ela vai se apresentando correto. O código adotou a teoria da axio libera em causa, porém, essa história aqui de que deve ser considerado o momento da prática delituosa e não da ingestão da substância, isso aqui está errado. Então, mais uma errada. Letra C. O agente que, por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, for ao tempo da ação delituosa inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, terá sua pena reduzida. Olha só, o agente que, por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, for ao tempo da ação inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato, ele é o quê? Inimputável. E o inimputável, ele tem pena reduzida? Não. O inimputável, ele vai ser absolvido e vai ter medida de segurança, tá? A hipótese aqui de redução de pena, ela pode se dar em relação ao semi-imputável. Então, tá errada também. A embriaguez completa e culposa provocada por álcool ou substância de efeitos análogos exclui a imputabilidade penal. Tá errada, né? A embriaguez, para afastar a imputabilidade penal, ela precisa ser completa e decorrente de caso fortuito ou força maior. A única embriaguez que pode se prestar a afastar a imputabilidade penal tem que ser a embriaguez completa acidental, né? Que é a decorrente de caso fortuito ou força maior. Se ela é culposa, se ela é voluntária, não exclui a imputabilidade penal. E aí, por fim, temos uma letra E, que fala de emoção e paixão. De acordo com o Código Penal, não servem para excluir a imputabilidade penal. Essa, portanto, que é a repetição aí do artigo 28, emoção e paixão não servirão para excluir a imputabilidade penal. Essa seria a alternativa a ser marcada. Portanto, na questão 3, temos aí letra E. Vamos examinar mais algumas aqui. Agora, incorreta. Vamos achar a errada. Minha garganta. A culpabilidade é o juízo de reprovação ou de censura que recai sobre o autor de um fato típico e ilícito. Exatamente isso, né? Esse juízo de censura que recai sobre o autor do injusto penal, que é fato típico e ilícito. São elementos que integram a culpabilidade, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Também ok. Letra C. Em relação à inimputabilidade decorrente de doença mental, ter-se-á, ao final do processo, sentença absolutória imprópria. Foi o que acabamos de ver na questão acima. Correta. Letra D. Nas hipóteses de semi-imputabilidade, o juiz, após a condenação, analisará duas possibilidades. A aplicação da pena com uma causa de diminuição de 1/3 a 2/3, ou a substituição da pena por medida de segurança. É exatamente o que nos diz o Código Penal em relação ao semi, tá? Ao semi-imputável. O semi-imputável, ele tem uma sentença condenatória, tá? Então, para o semi-imputável,
Nossa, que coisa boa poder assistir a aula deitadinha na cama, né, gente? Que inveja de vocês. Quem pode ficar assim, relax, né? Que. Ah, Catiele, eu tava vendo agora você foi lá e tirou a imagem. Que eu fico curiosa, vocês ficam sabendo praticamente participam, né, de um reality show aqui da minha vida e eu não fico sabendo de nada da vida de vocês. Poxa, acabou o Big Brother e aí todo mundo tá querendo dar uma espiadinha. Poxa, gente, também fico querendo saber. Qualquer dia a gente vai marcar uma reunião aqui no Zoom só para cada um. Eu vou ficar quieta. Eu vou ser anfitriã só para reunir vocês. Aí cada um vai me contar uma coisa da vida, tá? Aí o que eu tô fazendo agora em casa nesse momento? Aí vocês vão me mostrar o que vocês estão fazendo na casa. Quem tem filho, mostra a família, mostra o pai e a mãe. Ia ser legal. Porque aí vocês acabam, ó, minhas aulas têm invasão também, imagino que vocês passem por essas invasões aí, não tem? Outro dia tinha uma aluna minha da outra turma que ela tava chorando. Tipo, às vezes eu tenho muita vontade de fazer isso também, quando eu tô aqui tentando me concentrar e a situação tá caótica, as meninas estão gritando, enfim. Só que eu tenho que manter a pose aqui, né? Agora, também fico curiosa, querendo saber o que está acontecendo aí, porque vocês estão estáticos com essas imagenzinhas, né? Com as fotinhas, eu não vejo o que está acontecendo. Aí quando vocês dão uma escorregada, aí eu fico empolgada. Pois é, uma situação boa, né? A gente acaba se conhecendo, ainda que à distância, né, Júnior? Mas eu fico curiosa também. Poxa, tem que ser. Acaba aí, eu estava até conversando com a minha filha agora, ela, porque a aula começou, né? A aula dela começou mais cedo, por isso até que eu estava tendo alguns probleminhas que eu dei uma atrasada. Hoje ela não aguentou. E é difícil, gente. Como que eu vou obrigar a criança a ficar? Eu tô aqui dando aula. Eu vou ficar do lado. Aí o que eu acabo fazendo? Eu falo, tá bom. Tipo assim, tem dias que eu tô muito brava, eu obrigo. Eu falo, você vai ter que ficar, porque eu não vou fazer tarefa com você. Só que a maioria dos dias ela não tá aguentando. E aí, quem que é a tia? Quem que é a tia? Eu. Tia em tempo integral, gente. Acho que eu vou começar a usar meu tempo livre para alfabetizar também, porque. E é bonitinho, né? Porque ela fala assim comigo: mamãe, você é a melhor professora que tem. Você é a melhor professora que tem. No ano passado, no Dia dos Professores, ela fez um bilhete para a professora dela, que era até uma gracinha, um doce de professora. Ela escreveu assim: tia Michele, você é a melhor professora do mundo, vírgula, depois da minha mãe. Ela acha que eu sou ótima. E às vezes eu não estou dando mais conta, eu tento pedir para minha mãe ensinar a tarefa. Ela fala assim: não, mamãe, você é melhor. Você só com você, porque você é muito brava. Porque começa, sabe, gente, criança, não sei, tem alguém que tem filho, vocês não têm noção, não, a gente não sabe. A criança começa a fazer a tarefa. A Mônica tem filho. Mônica, como é que tá a sua menina? Gente, o lápis cai 55 vezes em 1 minuto. Aí tem que apontar o lápis. A criança, ela é difícil. Quer dizer, lógico, tem crianças que talvez sejam mais concentradas, mas a minha é agitada. Então é o lápis caindo. Aí eu tô falando de uma coisa e de repente ela tá viajando. E uma coisa que eu agora, como professora também da educação infantil, quantos anos que a sua tem, Mônica? Gente do céu, no meu tempo, a dor na mão, né? Não, dor na mão, a sua tem 8, a minha tem 7, então tô na mesma faixa. Eu estava fazendo uma tarefa que eu achei muito difícil. Vejam só se vocês saberiam responder isso. Olha só, a criança tem 7 anos. Aí tinha um texto, e o texto era uma notícia de jornal, tá? Uma notícia de jornal, estava lá no livro, e aí aparecia o título. Eles estavam explicando elementos que integram uma notícia, um texto jornalístico. Então tinha o título, depois tem um outro termo técnico, tipo como se fosse para um subtítulo, que era a explicação. E depois tinha um outro. Ah, o Pedro, peguei o Pedro também. Consegui ver o Pedro deitadinho também. Todo mundo assistindo a aula deitado. Eu aqui, espirrando, sofrendo na luta. Aí agora tô vendo o Wesley, tá? O Wesley não, o Wesley tá de. Aí, garoto, tá vendo? Tava em pé, Pedro? Eu te vi deitadinho aí. Foi só um momento que você esticou as costas. Gente, mas vocês sabem, por exemplo, uma estrutura de texto que me surpreendeu, que existe um negócio
existe uma parte que eu não sabia. Pô, e olha que eu estudei pra caramba, fiz minha... lead. Aí tá falando de lead, eu falei assim, gente, eu tô viajando. Porque lead, né? Ainda mais a gente que é do direito, né? Lead? O que estão ensinando negócio de lead para criança? E, na verdade, lead vem do inglês, né? Do leading, e é uma parte que integra um texto jornalístico em que você faz um breve resumo dando todas as informações de ordem técnica. Gente, 7 anos. Se eu perguntar para vocês sobre lead, vocês vão me responder de lead. Olha que vocês ainda estão também no começo. Só que é diferente a concepção. Eu tô achando que as coisas, eu não sei, às vezes talvez as crianças, até eu que tô por fora, as crianças já têm mesmo um negócio super difícil. Que ela começa, ela acha que eu sabe tudo, né? Mais difícil que ter, não, pois é. E ela fica assim, mamãe, você... Eu não sei, a mamãe não sabe tudo, né? Claro que não. Mas eu tô... Bom, não deixa de ser uma maneira de aprender, mas... Eu lá com 7 anos... Enfim, gente, então vejam. Quando vocês tiverem filhos... Vocês são novos. Quando vocês tiverem filhos, aí vocês vão ver o que é isso. A Mônica sabe o que eu tô falando. E é difícil. Porque também tá sofrendo, Isadora, mas a sua ainda é de 12, né? Acontece esse negócio, com você também acontece do lápis cair toda hora. Meu Deus do céu, isso vai me dando um nervoso. O lápis cai toda hora e todas as vezes que o lápis cai, a ponta quebra. Aí no começo da tarefa, o lápis que era desse tamanho, ó, deixa tão um toquinho. Gente do céu, é muito difícil. É muito difícil, muito mesmo. Mas, enfim, então vocês já fiquem sabendo aí que numa estrutura de um texto jornalístico, quando se fala de lead, é uma derivação do inglês, do leading. É o momento em que o autor daquele texto jornalístico apresenta informações técnicas antecipando o que estará por vir na notícia. Eu não sabia disso. Estou aprendendo. Não, mas eu tenho um tantão de lápis, tem que ser lápis, né? Porque lapiseira é pior ainda. Senão você gasta uma caixinha de grafite assim, rindo, né? Que a criança escreve forte. Não, mas essa história da mão doer, gente, a mão doer é impressionante. Nossa, tudo. A criança sente coisas terríveis. Eu não fazia isso quando eu era criança, não. Não sei se vocês faziam. Eu não tinha essa opção, não. E eu não lembro. Às vezes minha mãe me ajudava a fazer tarefa, mas não tinha essa história, não. Eu tinha que me virar. Tá vendo? Essas crianças de hoje estão com muita frescura. Mas sabe que eu fico com pena, porque colocar a criança para assistir videoaula o tempo todo é pesado, né? E os coleguinhas, tem uns coleguinhas que ficam lá todos felizes. Eu fico pensando, é porque cada um é cada um. Tem os coleguinhas que estão super felizes, conversando, todos simpáticos, tia, tia, tia. E a minha é meio encrenqueira. Eu não quero falar, eu não quero interagir, mamãe. Ou seja, a aula de hoje, vamos ver qual é o tema, porque eu já sei que eu é que vou ter que... Ah, é? Sua mãe é pedagoga, Amanda? Então vou precisar pedir umas dicas para ela, porque às vezes eu tô... Lembra que eu tinha até contado para vocês que às vezes tem umas horas que eu dou uma estressada. Eu falei com ela, olha aqui, minha filha, se você não estudar... A Amanda também tem? Outro dia eu falei o seguinte, fazendo muito corpo mole, não estou aguentando, estou passando mal, aí sente dor, aí quer ir no banheiro, aí tá com fome, aí quer água, aí derrama água. Enfim. Aí eu falei assim, olha, filha, mamãe, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes eu sou meio realista demais. Você tem 2 opções na vida se você não quiser estudar. Você quer saber quais são as suas opções? Aí eu falei, quero, mamãe. Eu falei assim, é o seguinte, a sua primeira opção é ser mendiga. E a sua segunda opção é ser bandida. Depois eu parei, pensei, falei assim, gente, que coisa horrível, né? Mas sabe que de uma certa maneira, pois é, tem que ter mais paciência ainda, né, Tuana? Não, tive que dar uma real, porque eu já não tava. Tem horas que é difícil, gente. Tem hora que a criança fica dando piti, que a criança chora, que a criança faz escândalo. Falei assim, ó, é isso. Na vida a gente tem 2 opções. A não ser, sei lá, no caso, e aí ela deu uma acordada, sabe? Naquele momento, falou assim, não, eu preciso estudar realmente, não quero ser bandida, não quero ser mendiga, quero estudar. Beleza. Só que isso daí valeu só uns dias. Não, também há horas que eu acho que tem que dar real, que não adianta ficar nessa de passar a mão na cabeça. E, na minha vida nada foi fácil, nada é fácil. E às vezes a gente acha que quando a gente facilita demais, depois os filhos abusam, né?
Então tem que saber, tem que estudar, não tem outra opção. Mas enfim, gente do céu, vocês não têm noção, quer comer toda hora, né? E o tanto que essas crianças comem na quarentena. Não sei, bom, todo mundo, né? Eu já tô meio desesperada, que eu também, até eu já entrei, já tô comendo tantos Cheetos, tanto skin. Ai, gente. Vamos falar sobre culpabilidade. Vamos terminar aqui, porque aí a gente tem que ter um tempo, a gente tem que ter o mês de julho aí de férias, realmente, já com as coisas ao normal, para a gente voltar a apresentar. Porque senão quando a gente se reencontrar em agosto, ninguém nem vai se reconhecer, né? Todo mundo feio, todo mundo engordou, com os cabelos desgrenhados, sobrancelha sem fazer, as mulheres ainda sofrem mais ainda, são mais exigências, né, gente? Mas, enfim, eu acho que, além de tudo, eu vou fazer um EAD também de alfabetização infantil, porque eu vou te falar. Não vou falar que eu tô craque, porque ela não tem me obedecido muito, não. Mas, pelo menos, eu tô desenvolvendo umas técnicas aí de coaching, né? Agora tudo é coaching. Criança começou a se rebelar, você fala, não quer estudar, vou falar isso para vocês também. Não querem estudar para a prova? Beleza, vocês têm duas opções na vida. Porque a não ser, sei lá, a pessoa que já nasceu aí com muitas oportunidades, não, eu sou super rica, eu tô fazendo faculdade só por... Mas até isso, né? Enfim, acho que eu fui meio realista demais. Funcionou. Mas agora, vê se a bichinha tá lá assistindo aula. Tá nada. Depois a mamãe vai ter que fazer a tarefa. Vamos lá, galera. Questão 4, letra E. CP adotou o duplo binário? Não, CP não adotou o duplo binário. Nós sabemos que não é possível a aplicação simultânea de pena e medida de segurança aos inimputáveis em razão de doença mental, ou seja, ou é pena ou medida de segurança, e isso se chama sistema vicariante. Com isso, alternativa correta, letra D na 4. E aí vamos fechar aqui, ó. Questão 5. A incapacidade do agente, das que vocês gostam, de combinação, mas essa daqui tá facilzinha. A incapacidade do agente será aferida no momento da conduta, o que denota a adoção da teoria da atividade pelo CP brasileiro. É isso. Correta a primeira. Emoção e paixão, olha aí as expressões generalizantes, nunca poderão excluir a imputabilidade penal. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Número 4, Eduardo. Número 4 foi letra D, né? Aplicação da pena com diminuição ou substituição da pena por medida de segurança, tá? 4, letra D. Então, a questão número 5, na questão número 5, nós temos aí a assertiva 2, que eu falei que tá errada por causa desse nunca. A regra é sim que emoção e paixão não poderão excluir a imputabilidade penal. Porém, vocês devem se lembrar que nós dissemos que quando a emoção e a paixão forem patológicas, elas vão acabar representando um estado de doença mental. E nessa hipótese, se eu tiver verdadeiramente a doença mental que compromete a capacidade de discernimento, a capacidade, retira do sujeito ou compromete a avaliação sobre o caráter ilícito do fato, nós poderemos entrar no plano da doença mental. Então, a número 2, assertiva 2, está errada. A 3, embriaguez voluntária ou culposa. Gente, agora vocês vamos lá. Por que não é a letra E na 4? A 4 é incorreta? Gente, o que seria de mim sem o Eduardo, né, Eduardo? Eu vou dando... Ó, tá vendo, Eduardo? A 4 é para marcar incorreto. Aí eu falo, gente, prestem muito... Ó, que é feito quarentena. Eu falo, gente, prestem muita atenção no que diz a questão. Aí depois as questões que eu fiz, eu marco errada, né? Tá certo, gente. O Eduardo está correto. É para marcar errada. É letra E, tá? É letra E. Eu só falei, eu marquei uma certa, tá? É letra E. Na 4 é letra E. Semana que vem prometo que eu vou estar mais focada, gente, se Deus quiser. Preciso descansar esse final de semana que eu tô sem dormir. E com essa garganta. Vamos lá. Na 5, assertiva 1, correta. Assertiva 2, incorreta por causa desse nunca.
Assertiva 3, embriaguez voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade penal. Certa, está certa. E a assertiva 4, embriaguez pré-ordenada, além de não excluir a culpabilidade, é agravante da pena. Ou seja, a exceção da assertiva 2, todas aqui estão corretas. Então, a resposta, a letra C marcada, deixa eu prestar atenção para eu não falar errado, depois o Eduardo me corrige. Não, professor. Olha aqui. Com base na análise dessas assertivas, nós temos como corretas a 1, a 3 e a 4. Portanto, letra C. Ok? Aí, duas facilzinhas para a gente concluir. Questão 6, olha aqui, ó, bem facilzinha. A embriaguez completa e questão de prova. Olha só, MPE, Ministério Público. Às vezes tem questões bem diretas, né, bem óbvias. A embriaguez completa e fortuita, ela é uma causa de diminuição de pena? Não. É uma circunstância atenuante da pena? Não. É uma excludente da antijuridicidade? Não. É uma causa de exclusão da culpabilidade, tá? Então, completa e fortuita, ela é uma causa de exclusão da culpabilidade. Não interfere na imputabilidade penal, errada, e, portanto, nessa questão número 6, alternativa a ser marcada, letra D. Letra D. Tá? Vamos aí para a nossa última questão, das que eu selecionei. Avalie as proposições que se seguem, das que vocês gostam. Vamos lá. Coação moral. Olha aí, olha como que as pegadinhas são as mesmas. Coação moral ou física irresistível é uma hipótese. Então, a coação, seja ela moral ou física irresistível, é uma hipótese de exclusão da culpabilidade prevista no CP brasileiro. A coação moral irresistível, sim, mas a física, nós já vimos e fizemos várias questões sobre isso, não, tá? Então, tá errada. Assertiva 2. No plano do direito público, se o sujeito age em estrita obediência à ordem, não manifestamente legal, de superior hierárquico, vindo a praticar um fato típico e ilícito, terá sua culpabilidade afastada. É exatamente isso, né? Que nós temos na obediência hierárquica, portanto, assertiva 2 correta. E a 3, tratando de uma causa supralegal, inclusive, exemplo que eu tratei com vocês em sala de aula, lembra quando a gente falou das causas supralegais? Eu falei do conflito de deveres, falamos da cláusula de consciência e falamos também, deixa eu só ver se é RA ou se é pergunta. RA, nome é RA. E nós falamos aqui dessa situação, que inclusive hoje é uma situação tranquila, né, entendida, já que houve julgamento e manifestação do Supremo. O aborto do feto anencefálico ou anencéfalo, tá? Ambas as expressões estão corretas. Vem sendo admitido pela jurisprudência pátria como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Sim, né? Inclusive citei esse exemplo do anencéfalo. E com isso, nós temos aí como corretas as assertivas 2 e 3, o que nos faz marcar a letra D, tá? Foram essas que eu selecionei para vocês por hoje. Demos mais uma revisada. Vocês agora espero que se sintam até bem seguros, né, em relação a de que maneira isso pode ser cobrado. É bem nessa linha, às vezes com questões mais simples, às vezes com outras um pouco mais complexas, mais elaboradas, mas a ideia básica é essa, a gente não foge muito disso, tá? Então, gente, de acordo até com o que a gente tinha combinado, ainda bem que eu consegui cumprir, eu estava com tanto medo de hoje
estavam tantas adversidades, não consegui dar aula. Nós passamos, então eu vou enviar para a Hanna, só que eu vou deixar para enviar mais na outra semana, um roteirinho de concurso de pessoas, e nas próximas 2 semanas estaremos estudando o concurso de pessoas, fechando, portanto, o nosso programa, tá? Amanhã vocês estarão de relax, sei lá, né? Esse relax. Bom, para mim eu tô precisando muito de um relax, tudo que não tem relax. Mas espero que vocês, vou frisar de novo, gente, pelo amor de Deus, obedeçam as regras da quarentena, não vão inventar, não vão fazer resenha, tá? Ai, obrigada, Amanda. Eu dando umas... Vocês estão... Ontem, hoje, eu tô meio... Assim, né? Meio viajona, né? Me desculpem por isso, tá, gente? Mas também os professores são humanos, né? Essa foi ótima. Eu mesma fiquei rindo. Falei assim, gente, não vou nem... Ontem, Eduardo, professora, a resposta. Eles falaram, gente, mas que questão mal elaborada. Aí eu lembro que a questão foi feita por mim. E eu ainda fui marcar errada, né? Mas eu tô cansada, gente. Tô bem cansada, tá? Agora, ó, semana que vem a gente pega firme, aula expositiva. Vamos voltar para aula expositiva. E a gente fecha o nosso programa, tá? Obrigada, gente. Engraçado, eu fico feliz, porque hoje até a gente vai dando esse tom de leveza para poder ficar, para não ficar tão duro, né? Para termos algumas coisas engraçadas aqui. Amor, vem cá para você dar tchau para os alunos da mamãe. A bebê. Vocês querem ver a bebê? Vocês já viram a baby, né? A pequenininha. Vem cá, amor. Filha, vem cá. Para a mamãe mostrar vocês, para você dar tchau pros alunos. Peraí, gente, peraí. Vem cá, rapidinho, só para você dar tchau pros alunos da mamãe. Olha, vem cá. Eu já vou mostrar, só vai dar tchau pra eles. Olha aqui. Ela gosta, gente. Olha lá. Cortou a franjinha, gente. Olha que coisa mais fofinha. Olha lá. Fala com eles. Tchau, alunos. Tchau, alunos. Tchau, gente. Bom final de semana. Olha lá. Dá lá aqui, ó. Aqui você aqui, ó. Vocês acham que é minha cara? Ai, gente, eu amo quando fala que é minha cara. Olha lá. Aqui, ó. Essa pequenininha também tá tendo videoaula. Não, né, gente? Tô brincando. Olha lá. Tira o bubu. Aqui, ó. Não, vai querer mexer no computador. Ai, conta a história dos gatos. Por quê? Gato! O que o gato fez? O que ele fez? O gato era o quê? Selvagem. E aí? Selvagem. E aí? Legal. E quando você fica brava, como é que você faz? Você tá brava com os alunos da mamãe? Mostra que você tá brava, não? Então joga um beijo pra eles. Joga um beijo. Tchau, gente. Ainda tem mais muitas aulas pela frente. Dá tchau. Ah lá. Agora não vai querer. Gente, beijinhos pra vocês, tá? Bom final de semana. Fiquem com Deus. Obedeçam as regras da quarentena, pelo amor de Deus, tá? Tchau, gente. Bom descanso.